Olá, irei apresentar a respeito das resoluções dos problemas 2 e 3 fornecidos na avaliação da disciplina de Planejamento e Orçamento de Obras, relacionados ao custo unitário básico, o CUB, de algumas edificações que aprofundarei posteriormente. O grupo é composto por Abel Teixeira, Emily Raisla, Evelyn Calhane, João Vitor, Cananda Ellen e Karine Rosilda. A atividade proposta consistiu na produção de um vídeo explicativo a respeito das questões 2 e 3 para a obtenção da estimativa do CUB das respectivas edificações que falarei a seguir. Inicialmente, falaremos a respeito do conceito do CUB. O que é o CUB? O custo unitário básico é um indicador monetário que mostra o custo básico para a construção civil. Seu objetivo principal é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos do setor da construção civil. Bem, agora iremos para as resoluções dos problemas. O problema 1 consiste em calcular o custo de construção utilizando o CUB para um edifício residencial de 8 pavimentos de 3 quartos, de 372 metros quadrados por pavimento, de padrão alto, a ser construído na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Extraindo os dados da questão, temos que trata-se de uma edificação residencial com 8 pavimentos de 3 quartos, em que cada pavimento conta com 372 metros quadrados, de padrão alto e localizado em João Pessoa, Paraíba. Para obtermos a área construída total da edificação, é realizado o seguinte cálculo. Faz a multiplicação da área de um pavimento, no qual foi fornecido, sendo ele 372 metros quadrados, pelo número total de pavimentos que consta essa edificação. Nesse caso, multiplicamos os 372 metros quadrados pelos 8 pavimentos, resultando em uma área construída total de 2.976 metros quadrados. Em seguida, extraímos o valor do CUB para o estado da Paraíba, de acordo com as informações que foram fornecidas na questão, levando em consideração ainda o mês de novembro de 2022, da tabela não desonerada. Aproximando a tabela principal para a obtenção do valor do CUB, tratando-se da tabela de padrão alto em uma edificação multifamiliar de 8 pavimentos, temos o valor de R$ 1.911,75 por metro quadrado da edificação. Seguindo essa análise, temos que o CUB para a cidade de João Pessoa, no mês de novembro do ano de 2022, para uma edificação multifamiliar de 8 pavimentos, é de R$ 1.911,75 por metro quadrado de edificação. Dessa forma, para a obtenção da estimativa do custo total do edifício, realizamos o seguinte cálculo. Faz-se a multiplicação da área total construída pelo valor do CUB por metro quadrado. Sendo assim, multiplica-se os 2.976 metros quadrados de área construída por R$ 1.911,75 por metro quadrado do valor do CUB, obtendo-se um total de R$ 5.689.368, sendo este o custo total estimado para a construção do edifício. Agora, tratando-se do problema 3, temos a seguinte proposta da questão. Para uma residência unifamiliar de 103 metros quadrados e padrão normal, com 3 quartos e apenas um pavimento, calcular o CUB em 2 estados diferentes de acordo com a escolha do grupo. Os estados escolhidos pelo grupo para a realização do cálculo do CUB foram o Amazonas e a Bahia. Extraindo os dados da questão, temos que trata-se de uma residência unifamiliar de um pavimento com 3 quartos, contando com 103 metros quadrados por pavimento e de padrão normal. Para obtermos a área construída total da edificação, é realizado o mesmo cálculo que foi feito anteriormente no problema 2, no qual faz-se a multiplicação da área de um pavimento, no qual foi fornecido, sendo ele 103 metros quadrados, pelo número total de pavimentos que consta a edificação. Nesse caso, como a edificação possui apenas um pavimento, a área construída total é o próprio 103 metros quadrados.
Logo após a obtenção da área construída total da edificação, extraímos o valor do CUB do estado do Amazonas, no qual tratou-se de um dos estados escolhidos pelo grupo para a determinação do CUB da edificação nesta localidade, levando em consideração o mês de novembro de 2022 em dados da tabela não desonerada. Aproximando a tabela principal para a obtenção do valor do CUB, tratando-se da tabela de padrão normal, em uma edificação unifamiliar de um pavimento, temos o valor de R$ 2.457,18 por metro quadrado. Sob esse prisma, temos que o CUB para o estado do Amazonas, no mês de novembro do ano de 2022, para uma residência unifamiliar de um pavimento, é de R$ 2.457,18 por metro quadrado da edificação. Deste modo, para a obtenção da estimativa do custo total da edificação, realizamos o mesmo cálculo que foi feito anteriormente, tratando-se de custo total, em que faz-se a multiplicação da área total construída pelo valor do CUB por metro quadrado. Sendo assim, multiplica-se os 103 metros quadrados por R$ 2.457,18 por metro quadrado, obtendo-se um total de R$ 253.089,54, sendo este o custo total para a construção da edificação no estado do Amazonas. Dessa maneira, para o mesmo problema proposto, agora com o segundo estado escolhido pelo grupo, sendo ele a Bahia, extraímos o valor do CUB para a edificação nesta localidade, de acordo com o mês de novembro de 2022, com base na tabela não desonerada. Aproximando a tabela principal para a obtenção do valor do CUB, tratando-se da tabela de padrão normal, em uma edificação unifamiliar de um pavimento, temos o valor de R$ 2.293,97 por metro quadrado. Logo, temos que o CUB para o estado da Bahia, no mês de novembro do ano de 2022, para uma residência unifamiliar de um pavimento, é de R$ 2.293,97 por metro quadrado da edificação. Portanto, para a obtenção da estimativa do custo total da edificação, realizamos o mesmo cálculo que foram feitos nas outras duas vezes para a obtenção de custo total, no qual faz-se a multiplicação da área total construída pelo valor do CUB por metro quadrado. Logo, multiplica-se os 103 metros quadrados da edificação de área total construída pelos R$ 2.293,97 por metro quadrado, obtendo-se assim um total de R$ 236.278,91, sendo assim o custo é estimado para a construção da edificação no estado da Bahia. Bem, tendo finalizado os cálculos para os dois estados distintos quanto ao custo total, observou-se algumas diferenças quanto à estimativa do custo unitário básico, o CUB, para uma mesma edificação residencial, sendo elas apenas em estados diferentes, em que a diferença constou em um total de R$ 16.810,63 entre o estado do Amazonas e o estado da Bahia. Ou seja, foi possível notar uma diferença significável entre as duas edificações, devido a elas serem iguais, serem a mesma edificação residencial, sendo apenas em estados diferentes, em localidades diferentes. Aqui estão as nossas referências com os links para acesso aos PDFs das tabelas, no qual extraímos os dados relacionados aos valores do CUB de cada estado utilizado. E obrigada pela atenção.